Os primeiros 30 dias da prefeita em exercício, Rejane Gambim, e aqui na prefeitura que a gente vai começar o programa Café com Chuville de hoje. Bora lá! Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Café com Chuville. Eu sou Leandro Schmitz e hoje eu estou aqui no gabinete da vice-prefeita, que agora é prefeita em exercício de Joinville, Rejane Gambim, nos seus primeiros dias de mandato. Seja bem-vindo ao Chuville Notícias, Rejane. Muito obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui conversando com você, né? Estou à disposição para responder suas perguntas. Maravilha. E antes de a gente começar esse bate-papo, quero convidar você a se inscrever no nosso YouTube, o link está aqui embaixo na descrição, e também nas nossas redes sociais. Se você também quiser receber as notícias direto no seu WhatsApp, o QR Code também está na sua tela. Nós estamos no TikTok, todos esses recortes dessa nossa entrevista, nosso bate-papo também vai estar por lá. Rejane, nesses primeiros 30 dias aí do seu governo, já como posse numa bela cerimônia que aconteceu no começo do mês passado, lá na Expoville, a gente vai começar com uma pergunta bastante pertinente, uma pergunta que tem sido base, discussão no Brasil inteiro, aqui em Joinville também, principalmente nas últimas semanas, que é as pessoas em situação de rua. Muitas, inclusive, criticando a existência do restaurante popular. Como que hoje você, 30 dias de governo no exercício oficial da prefeitura, enxerga as pessoas em situação de rua e como a prefeitura tem visto essa questão, trabalhando? Afinal de contas, a internação compulsória é viável? Está se pensando nisso daqui para frente? Como é que está essa questão, prefeita? Olha, Leandro, essa é uma questão que exige cuidado em todos os lugares que você vai. É um dilema para os governantes, porque não é uma situação fácil de resolver. A gente vem trabalhando aí fortemente para tentar entender quais são os mecanismos mais eficazes para a gente melhorar essa situação. Lembrando que nós, enquanto gestão pública, precisamos dar para essas pessoas oportunidade de voltarem à vida com dignidade, ou seja, conseguirem um trabalho, conseguirem novamente ter uma casa, ter uma família, porque eu sempre falo que nem todas as pessoas que estão na rua, pessoas em situação de rua, são pessoas que decidiram ir para a rua. Às vezes aconteceu por uma situação familiar, perdeu o emprego, não tinha mais renda para pagar o aluguel, foi perdendo e acabou na rua. Então hoje a assistência faz esse trabalho, nós em Joinville temos todo o atendimento que as pessoas precisam se elas quiserem se recolocar no mercado de trabalho. Para os casos graves, nós temos sim internação, caso a pessoa preencha todos os requisitos, fomos com a abordagem, com a equipe da assistência social, várias vezes oferecer para essa pessoa ajuda, abrigo, acompanhamento, orientação. E ela está numa condição de drogadição, além do que ela consegue decidir alguma coisa sobre a própria vida, colocando em risco a própria vida, nesses casos existe uma possibilidade de internarmos essa pessoa, porque o objetivo é que ela se trate e vença esse vício e possa voltar novamente lá para o começo da minha conversa, da minha resposta, que é dignidade, trabalho, família, que ela possa ter a sua vida reconstruída. Então hoje nós estamos olhando com muita atenção, sim, nós defendemos o restaurante popular porque principalmente ele é um equipamento para dar segurança alimentar. É muito importante que as pessoas entendam que ele atende. Por exemplo, aqui no Bucarém, nós temos 2 unidades do restaurante popular, uma no Bucarém, uma no Ademar Garcia. No Bucarém, no almoço, 76% são crianças, idosos e famílias, pessoas que estão todas ali, todas devidamente cadastradas, que precisam e que aquele local é o local que garante para elas uma alimentação segura e de qualidade para que elas tenham saúde, elas tenham força. E aí, além delas, tem as pessoas em situação de rua que também, para almoçarem no restaurante popular, tem que participar de grupo, porque a gente tenta novamente sempre inseri-las na vida, no trabalho, no mercado de trabalho, que elas possam, se precisar, ter um abrigo, possam ter temporariamente um abrigo para depois ter o acompanhamento da assistência, para novamente que a gente possa reinseri-las na sociedade. Esse é o objetivo principal. Então nós estamos olhando todas as formas que a gente pode melhorar os serviços que já são oferecidos, o que não está funcionando, o que pode funcionar melhor, aonde a gente está investindo esse dinheiro, mas
Principalmente o nosso objetivo é inserir essas pessoas novamente com dignidade na sociedade. E prefeita, agora você, enquanto era vice, né, também participava das decisões do governo, mas agora nos primeiros 30 dias você sentada na cadeira da prefeitura, a primeira mulher prefeita da história de Joinville, como é que tem sido para você? O que tem acontecido? Foi surpresa para você? Como é que tem acontecido esses primeiros 30 dias? Olha, na verdade, eu já tinha uma experiência aqui ao lado do Adriano, do prefeito Adriano, todos os dias participando das reuniões, participando das decisões, e ele generosamente me permitiu isso ao longo do primeiro mandato e depois do começo do segundo mandato. Então, essa prática, esse dia a dia já é comum para mim, já é normal para mim. Todos os dias aqui na prefeitura a gente tem desafios, problemas novos, problemas velhos. A gente tem o dia a dia de uma grande cidade, que é uma metrópole, que é a maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville. Então, o que muda? A maior dificuldade é que eu sou uma pessoa só. Então, antes nós tínhamos duas pessoas, o prefeito e a vice. Então, nós dois, Adriano e eu, sempre trabalhamos muito juntos. Então, nós dividíamos. Às vezes, se uma reunião acabava atrasando aqui, um de nós ia para a próxima reunião e já ia tocando o assunto, ou podia ir para uma cerimônia, ou podia, enfim, seguir para o próximo compromisso. E agora sou só eu. Então, esse é o maior dilema, vencer tantos compromissos, tantas necessidades, sendo uma pessoa só. Então, eu corro o tempo todo, estou correndo, mas já estou também me adaptando. As pessoas também sabem que o tempo é um pouquinho mais curto, eu não tenho mais tanto tempo para as coisas, tem que ser um pouquinho mais curto para poder vencer e atender todo mundo, mas de resto eu tenho uma equipe aí muito motivada, são 14 mil servidores que se dedicam muito, que eu tenho muito orgulho de dizer que são servidores dedicados, que têm propósito de fazer o melhor para o Joinville, um time de servidores, de secretários também que continua comigo, com exceção do secretário Gilberto, que hoje é um pré-candidato. Então nós estamos com o secretário Bade da Fazenda interinamente absorvendo esse cargo, mas o restante, o time é o mesmo, o trabalho é o mesmo, os desafios são os mesmos. Os conhecimentos são os mesmos. Os conhecimentos são os mesmos e a vontade de resolver e de melhorar a vida do Joinvilense de todos nós continua em ponto alto desse compromisso. Falando de infraestrutura, prefeita Rejane, na sua coletiva lá no dia da sua posse, na Expoville, você comentou que um dos grandes gargalos do município é a pavimentação. Joinville tem esse problema, que é muito sério historicamente. Hoje, né, na sua visão, nos primeiros 30 dias do seu governo, existe espaço e gordura para novos financiamentos para ampliar o número de pavimentações? Talvez, a gente está com financiamentos que acabaram de acontecer, com os projetos executivos em andamento, vamos dar ordens de serviço nos próximos dias de novas ruas que vão ser pavimentadas, e a gente pode avaliar isso mais para frente. A questão é que a gente tem uma grande soma de ruas que ficaram paradas por falta de planejamento no passado, talvez um olhar mais cuidadoso no avanço dos loteamentos, e isso foi virando uma grande bola de neve. Quando nós assumimos, Adriano e eu, eram mais de 600 quilômetros. A gente conseguiu fazer mais de 100 quilômetros, mas você veja que tem 500 quilômetros ainda que a gente tem que fazer de pavimentação. Então é o que eu digo, a gente tem que recuperar esse passado, e ele é pesado, mas nós estamos trabalhando todos os dias para avançar. É um olhar meu, sim, de muita atenção. Por quê? Porque como jornalista, a gente conversava um pouquinho antes, eu andei por toda a cidade. E é muito complexo quando você chega na casa de alguém, numa rua que tem terra, em dia de sol, é pó, a casa inteira fechada, as pessoas sofrendo com aquele poeirão, e no dia de chuva é barro. É muito complexo isso. Numa cidade que tem a força que a nossa cidade tem, em arrecadação, as pessoas trabalhando como trabalham, né, se dedicando como se dedicam, a gente tem que avançar nisso. Eu desejo sinceramente que a gente avance o máximo que a gente puder, para que no futuro, um dia, lá na frente, eu olhe e diga, poxa, a gente contribuiu muito para zerar isso, porque é muito complicado o joinvilense viver esse cotidiano de pó, poeirão e barro. Ele merece essa dignidade de ter à frente da casa dele, ou com calçamento, ou com pavimentação, ou com asfalto, mas enfim, ele merece isso, e a gente está trabalhando todos os dias aqui pensando formas de fazer o dinheiro valer mais e alcançar o máximo possível de ruas, e também o que mais a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas com relação a isso. E a questão da saúde, prefeita Rejane, também é outro gargalo na cidade. A cidade tem sido teve muita migração
migração, tem muita migração histórica, né? E está faltando a fila de especialidades, hoje a vaga para especialidades é muito grande, né? Essa fila. O que o município hoje está fazendo, na sua visão aí, para poder reduzir cada vez mais a fila das especialidades na saúde? A gente vem trabalhando fortemente com o governo do estado, fazendo convênios, para que a gente possa conjuntamente aí avançar com algumas filas que as pessoas não poderiam esperar um dia sequer. Mas, infelizmente, como você disse, nós temos sim um fenômeno muito grande que é a da migração. Muitas pessoas já dizem para a gente que vêm para cá por conta da educação de qualidade para os filhos e por conta da saúde, que tem um atendimento, que oferece um atendimento, consultas, e às vezes vem com doenças já pré-existentes para entrar na nossa fila que já tem o Joinvilense. Então, a gente tem que acomodar tudo isso e tentar avançar, Leandro. A gente vem trabalhando também para diminuir com relação às consultas, que também tem gente que reclama, assim como tem gente que elogia. Hoje eu recebi ainda um elogio de uma família inteira que tinha plano de saúde, não conseguiu mais pagar plano de saúde, e aí foi para a unidade de saúde do bairro, e eu recebi uma mensagem dizendo que ficou surpreendida pela velocidade com que foram marcados os exames, o especialista. Então, a gente tem os dois exemplos. Em alguns lugares vai mais lentamente, tem uma fila de espera, em alguns lugares vai mais rapidamente. A gente vai trabalhar, a secretária de saúde, Daniela, a gente se reúne semanalmente para ver o que a gente pode fazer para melhorar os processos, para a gente. Também tem uma outra questão que a gente também tem muita falta. Tem gente que tem a consulta da especialidade, que tem a consulta com o médico. O absenteísmo hoje em Joinville é de cerca de 30%. Então, a gente também precisa resolver isso, que é muito importante, porque se você tem uma consulta com um especialista marcada e você decide naquele dia que choveu não ir consultar, a Regiane que está na fila perde a oportunidade de estar ali. E tem alguém lá esperando por um paciente que não aparece. Então, para você ver como essa história, essa situação tem vários pontos que tem que ser mexidos para a gente poder chegar num resultado melhor, que é atender o joinvilense o mais rapidamente possível, atendendo, né, a dor dele e a urgência dele. E pegando o gancho ainda da saúde, Regiane, como é que está o processo de estadualização do São José? Bom, foi assinado um protocolo de intenções entre o governo do estado e o município. A partir daí, isso significa que agora vão acontecer reuniões para ter esse andar até que seja efetivado literalmente mais para frente essa troca. Então, já eu recebi semana retrasada aqui a secretária adjunta de saúde, já falando do andamento desse processo, as conversas. O que é importante dizer nesse momento, Leandro? Para o joinvilense, não muda nada no atendimento do Hospital São José. Ele vai ser atendido do mesmo jeito enquanto o processo vai andando. Para o servidor do São José, não muda absolutamente nada, porque o processo está acontecendo nesse momento para entender como vai ser feita esse processo, como ele vai correr, porque não se troca tudo isso de um dia para o outro. Então, não é de um dia para o outro também que esse dinheiro todo vai chegar no cofre da prefeitura, que as pessoas também me perguntam, prefeita, então a partir de agora já tem liberado todo esse recurso do IPTU que é gasto com o Hospital São José? Também não é de uma hora para outra. É um começo de um monte de reuniões que vão acontecer para a gente ir ajustando esse processo, e a gente vai informando assim que cada modelo, cada módulo desse processo for andando, a gente vai divulgando. E como é que está esse processo, por exemplo, ainda falando do São José, né? Hoje existe um modelo em Joinville, dentro do Hospital Infantil, que é uma organização social, né? Que tem dado muito certo, né? Enfim, tantos anos, né? Aquela organização social funcionando lá. Há uns anos atrás, principalmente no retrasado, teve muita denúncia, principalmente do SINCED, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos, Funcionários Públicos, em relação ao cadastramento de organizações sociais por parte da Prefeitura, não a efetiva contratação, mas o pré-cadastramento, sendo que muitas delas estavam com vínculos de processos trabalhistas, até mesmo sendo investigadas por fraudes e outras questões. Hoje a Prefeitura instituiu um cuidado maior para que evite o cadastramento de organizações sociais que podem ser alvos de futuras investigações? Olha, todos os processos que a gente faz na Prefeitura tem o maior cuidado por parte dos nossos servidores da SAP. Às vezes os processos são lentos e demorados por conta da burocracia e de todo o cuidado, de todo o crivo que eles passam, porque não tem interesse nenhum de quem está na Prefeitura de contratar uma empresa que tenha problemas. Aliás, a cidade
cidade sofre por conta de licitações, às vezes, que vem uma empresa e apresenta todos os documentos corretamente e depois, quando a gente vai ver, ela não tinha tamanha capacidade de absorver aquela obra. Então, ou, enfim, aquele contrato. Então, a gente vem apertando cada vez mais esses controles para que a gente possa, sim, receber as melhores empresas, as melhores instituições, as melhores organizações, para que o serviço seja melhor oferecido, porque para nós é uma dor de cabeça impressionante e além de que quando o serviço não é prestado da forma que deveria, para a gente é muito difícil, porque o joinvilense reclama e começa a cobrar e é a nossa obrigação. Então, pode ter certeza que da nossa parte sempre vai ter o comprometimento máximo possível para a gente contratar as melhores empresas e instituições, seja para qual serviço for. Prefeita Rejane, já passando 30 dias aí do seu governo enquanto prefeita, e o futuro político de Rejane Gambim, depois dessa, como é que fica? Olha só, 30 dias, você disse, né, 32, 33 dias como prefeita, nesse momento meu foco é cuidar da cidade da melhor forma possível, orgulhar essa cidade que está comentando e está vivendo esse momento histórico de ter uma primeira mulher aqui, de provar definitivamente para quem alguém que ainda tenha dúvida de que uma mulher possa ter menos condições de fazer uma gestão, ocupar qualquer outro espaço. Ainda então, essa discussão, ainda existe, infelizmente, isso. Existe com homens também, às vezes, em algum lugar que tem preconceito. Então, a minha preocupação hoje é fazer o melhor trabalho possível. Venho todos os dias para cá super empenhada, tenho hora para chegar e não tenho hora para sair. Vou para casa almoçar quando eu consigo e meu WhatsApp não para. Eu tento responder todo mundo e eu atendo todo mundo como eu sempre fiz a minha vida inteira como jornalista. Então, o meu foco nesse momento é fazer o melhor por Joinville. O futuro, Leandro, a Deus pertence, porque nós falávamos antes no comecinho que eu jamais imaginei estar na política. Então, isso fala mais sobre essa resposta. Eu estou pronta para o que Deus quiser e para o que o joinvilense quiser. Se o joinvilense entender lá na frente que eu posso continuar sendo uma pessoa útil para a cidade, para fazer o melhor para o joinvilense, eu estou à disposição. Saúde eu tenho ótima, energia eu tenho ótima, vontade eu tenho ótima e eu amo essa cidade. Então eu estou pronta para fazer o que eu estou fazendo hoje, que é cuidar de Joinville da melhor forma possível. Eu conversei com Rejane Gambim, a prefeita em exercício aqui da maior cidade do estado, Joinville, né? Primeira mulher da história aqui de Joinville. E para quem não sabe, está nos assistindo aí pelo Joinville Notícias, eu e a Rejane já trabalhamos juntos na Rádio Floresta Negra FM, né, 103, onde pela chefia dela eu ganhei meu primeiro prêmio na minha carreira de jornalista, que é o Prêmio Jornalismo Unimed em 2010. Verdade. E foi muito boa essa fase. Você lembra disso, Rejane? Verdade, é muito legal. Eu acho que o mais importante da vida da gente, isso eu aprendi com os meus pais, é que a gente tem que lembrar que a vida ela é um ciclo. Então a gente tem que tomar muito cuidado por onde a gente passa, que sementes a gente está plantando, porque você encontra ali na curva da frente já aquela pessoa com quem você conviveu e essa é uma prova, né? Verdade. Eu fui tua chefe, agora você está aqui me entrevistando e a gente tem uma boa relação e é isso que é importante, né? Que a gente vá fazendo a diferença por onde a gente passa. E eu fico super feliz de ter feito parte desse momento teu, ganhando um prêmio de jornalismo que era extremamente rigoroso, é extremamente rigoroso. A seleção foi bem apertada e você, com muita honra, ganhou esse prêmio, fazendo parte da minha história também. Então, fico super feliz, foi uma alegria enorme poder dar uma entrevista para você e eu tô aqui sempre à disposição, porque eu acredito mesmo na liberdade de imprensa, acredito no diálogo, acredito que ninguém tem a solução para todos os problemas, eu também não tenho, mas o mais importante, a gente tem que falar sobre eles, tem que dialogar e tem que entender que essas pessoas que às vezes gostam de fazer muito barulho por aí só falando, na verdade são falas vazias. Falar é fácil, a grande dificuldade é a gente colocar em prática e fazer, e nós que somos jornalistas sabemos disso. Falar por aí é muito fácil. Ir para a rede social e falar um monte de bobagem é muito fácil. A questão é quando você senta numa cadeira, que diferença você faz na vida das pessoas. Verdade. Prefeita, muito obrigado por ter conversado aqui com o Joinville Notícias e a gente está à disposição. Eu também estou sempre à disposição. Um abraço aí para todos os leitores, ouvintes, quem estiver assistindo do Joinville. Eu também vejo quando eu tenho tempo. Como eu sou jornalista, eu tento ver um pouquinho de todas as mídias, todos os meios de comunicação. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua ideia de criar o Joinville. Eu gosto muito desse nome, Joinville. Eu falo, né, a nossa querida Joinville, nossa querida Joinville. Um abraço para todo mundo e muito obrigada por essa oportunidade. Maravilha. Gente, obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora. Se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe, mande para quem você quiser, mande para sua família, os amigos.
Vamos saber o que está acontecendo na Universidade do Estágio, não é verdade? Novamente, antes de encerrar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir também as nossas redes sociais. Muita coisa bacana rola tanto no Instagram, quanto no Facebook, no TikTok. E se você quiser fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e receber direto na tela do seu celular nosso conteúdo, o QR Code novamente está aí na tela. Gente, um abraço para você, boa semana aí para você, bom final de semana e tudo de bom para você. A gente se vê no próximo Café com Chuviri. Tchau, tchau!